Estamos começando mais um Por Dentro da Forja e hoje eu estou aqui com o meu amigo já antigo, de longa data, Eduardo. Eu quero que ele se apresente para você agora. Olá pessoal, boa noite. Eu estou aqui com o Renato, que é um prazer estar aqui com Prazer meu. o seu convite, né? O Renato a gente estudou junto, né, Renato? Sim. Lá na quarta, quinta série, muito tempo, né? Nossa. Mas é um prazer grande, tá? E eu sinto orgulho de estar conversando aqui contigo. Mas eu sou Eduardo, eu sou de Resende, né? E nascido aqui. Estudei aqui um bom tempo, saí, fui fora de Resende, estudei em Itajubá, fiz engenharia lá na Escola Federal de Itajubá. Trabalhei em São Paulo e depois resolvi voltar. Depois que eu trabalhei alguns anos lá na área de automação, que é a área que a gente trabalha até hoje, né? Tem empresa, eu resolvi voltar para Resende. E voltando, eu iniciei o meu negócio que a gente mantém até hoje, né? Que é desde 1998. Então é isso, na área 98, 28 anos já então. Já, 28 anos. Caramba, hein? Tempo passa, hein? Isso. Boa, bastante tempo, né? Começou pequeno o negócio, depois foi crescendo, ampliando. Hoje vocês têm quantos funcionários lá? Hoje, assim, considerando a engenharia e montagem, uns 52, 55 pessoas. Depende um pouco dos momentos, mas esse é uma equipe fixa, contínua. Entendi. Conosco. Varia essa equipe aí? Essa equipe pode aumentar um pouco, é difícil diminuir porque esse pessoal a gente procura reter. Porque é uma mão de obra difícil de formar. Quando você fala em automação, é programação, projeto. Então não adianta eu simplesmente dispensá-los quando tem menos demanda e depois tentar buscá-los. Eles vão estar em outras oportunidades, outros trabalhos, e isso complica para a gente manter a qualidade, entrega, enfim. Agora, quando você começou lá atrás, fala um pouco dos desafios enfrentados desde o início, porque eu acho que isso cria muita conexão com aquela pessoa que está começando hoje o seu negócio, seja em outra área, porque a tua área é um nicho bem específico, mas empresário é empresário, né? É verdade. Eu acho que a ideia do empreendedor, eu sempre tive um viés para isso. Sempre me agradou a ideia de olhar alguma coisa, como é que eu posso fazer diferente, me empenhar mentalmente, pelo menos, em algo que eu queria melhorar e tal. Então eu sempre tive a ideia de ter um negócio. Não sabia exatamente o que, mas gostaria de ter um negócio, não por ter um negócio, mas por poder gerir algo, produzir, entregar, enfim. E foi assim que eu decidi, quando eu comecei a ter mais conhecimento na área da engenharia de automação, eu resolvi vir para cá. E aí quando eu vim, a verdade, até que é trabalhar igual maluco, né? E assim, empresariar, ou você empreender, é importante deixar claro, empreender não é para todo mundo. Não é para todo mundo. É bonito, eu vejo amigos até que após sair de uma empresa, eles pegam todo o dinheiro, enfim, investem num negócio. Mas esse negócio, há que se saber que os primeiros anos, os primeiros tempos, eles vão consumir a sua vida, o seu tempo. Não necessariamente sua vida pessoal vai ser um caos, mas vai consumir o seu tempo. Você vai ter que ter essa consciência, que se você não se dedicar assim, dificilmente vai prosperar, né? A não ser que você tenha uma super planejamento, a coisa esteja muito azeitada, mas em geral quem empreende começa mais de baixo. E a sensação que eu tenho é que alguns empreendedores que a gente vê muitas vezes na internet, que eles são de super sucesso, a vida normal não é feita assim, né? Não é assim. Então o que aconteceu foi, eu vim, mas com muita disposição para trabalhar, trabalhei bastante. E isso, eu confesso, eu deixei de lado um pouco a família, mais do que eu gostaria, né, de dedicação, de viajar por demandas, por fazer projetos fora. A gente sempre fez projetos em outras cidades, né, e posteriormente em outros países. Mas, então o início foi bastante difícil. Eu sou um cara que eu tenho assim, minhas questões emocionais, por exemplo, eu me preocupo bastante. E preocupar bastante para mim, ele trouxe duas coisas, né? Ansiedade grande. Então, por exemplo, isso é um problema já muito crônico para mim, mas ao mesmo tempo essa ansiedade e preocupação, ela fazia com que eu me atentasse a muitos detalhes, os riscos de um empreendimento, e fazia com que a coisa funcionasse. Se eu queria fazer algo, eu pensava excessivamente sobre aquilo, trabalhava aquilo na minha mente.
Isso por esse lado é bom, porque no fim você se entrega e o resultado acontece. Por outro lado, você... O preço é alto. O preço é alto. O preço é alto. Mas é que se vê assim, esse é o meu perfil. Eu gosto de empreender, mas ao mesmo tempo tem essa questão excessiva de preocupação. Se eu tivesse um pouco menos, eu acho que eu conseguiria também chegar onde cheguei com menos efeitos colaterais, digamos assim. Bom, o empreendedorismo ele está muito ligado a alguns sintomas que você tem aí, que você, principalmente ansiedade. Eu converso com muitos empreendedores, quase 100% deles passam por essa situação. Por quê? Porque o empreendedorismo não é uma linha reta, né? Hoje está bem, amanhã não está tão, depende da economia, depende de uma guerra aconteceu lá fora do país, muda uma coisa aqui e uma série de outras situações. Então isso de fato faz com que muitas pessoas talvez nem façam opção ou tenham receio, medo de entrar para o empreendedorismo. Uma outra situação que eu acho que é muito importante você falar, você tocou no assunto aí dos empreendedores que aparecem na internet, mega empreendedores, aquela coisa toda. E esses empreendedores acabam trazendo uma aparência de que é algo fácil ou então a curto prazo. E na real mesmo, no fundo, a grande maioria das vezes é a médio e longo prazo que a gente vai ter algum resultado. Fala um pouco mais sobre isso, porque a sua experiência deve ter passado por isso, né? Eu acho que a internet, como a gente sabe, ela tem um perfil muito bom, muito... Tudo que aconteceu nessa... Você vê que até o Covid, de alguma maneira, ele trouxe muitas coisas boas, né? Essa questão de reuniões remotas, a gente conseguiu ficar mais virtual após isso, né? Então esse é o lado bom. Mas tem uma questão também ligada à ansiedade. E você começa a ver esse tipo de marketing, propaganda o tempo inteiro, ou é um curso de quem se deu super bem, estala o dedo e fez a coisa acontecer, o cara é genial, e você começa a se comparar, né? É claro que a maturidade vai fazendo com que você tenha um pouco mais de experiência para dosar isso, mas a tendência é essa. E eu digo sim, eu estou fazendo, por exemplo, alguns cursos de inteligência artificial porque isso está na minha área, tá? Mas a percepção também é essa. O que você vê relacionado à inteligência artificial na internet, cria-se uma nuvem tão grande de informações acerca disso que você fala, pô, eu fiquei para trás. O mundo está andando e eu estou para trás. E a coisa não é assim. Entendi. Então, o que a internet muitas vezes te vende, a coisa não é, ela precisa garimpar, você precisa de esforço. Nada vai ser no estalo de dedo, vai demandar tempo, como você bem disse, e consistência, né? De você insistir naquilo que você está fazendo e parar um pouco de olhar para o lado. Porque o lado sempre vai passar a impressão de que, poxa, tá tudo verde ali. Cara, é tão importante isso que você está falando, porque com o advento da internet, isso se tornou cada vez mais real. As pessoas compararem família com família, realização, até mesmo profissional com realização profissional, carro com carro. Cara, é um absurdo. E de repente, nem é tudo aquilo, porque a grama do vizinho é sempre mais bonita que a sua grama. Tenta só um marido que fica comparando a mulher dele com a mulher do vizinho. Eu só peguei isso para coisa, mas vai compara carro, compara tudo, inclusive compara resultado profissional. E de repente nem é daquele jeito que está sendo mostrado na internet muitas vezes, né? Normalmente não é. É um perigo isso, né? Não, é frustrante. É um perigo, é frustrante. Né? O indivíduo se sente frustrante e começa a ficar parado, travado, se sente estagnado, fala, porra, não vale a pena lutar. Então, e aí é um passo também para um processo depressivo. Se você realmente se balizar pela internet, e a gente vê muita gente fazendo essa sugestão, olha, não fica tanto na internet e tal. Sim, verdade. Mas a verdade é a seguinte, hoje, quando você vai nas páginas sociais, pelo menos a minha acontece isso, a cada 2 roladas de tela vem uma propaganda, ou a cada 1 rolada de tela vem uma propaganda. E normalmente vem uma propaganda de um tema que eu já me interessei. Sim. E aí vem mais uma. Aí você começa a perceber, meu Deus do céu, eu preciso disso como um conhecimento, eu preciso disso. Se você pesquisa um carro, é cada hora um carro, e você fala, pô, eu vou comprar, vou ficar pior do que o outro. Como você falou, você nunca vai comparar, ou dificilmente, você tem o carro, você vai comparar com o seu vizinho que está com um carro pior e dar graças a Deus por você estar um bom carro que você está desenvolvendo. Não, você vai olhar para o outro e falar, minha Nossa Senhora, como é que eu vou fazer?
o mundo não vai, essa conta não fecha nunca. Você usou uma palavra aí que é muito interessante e importante, maturidade. Só que aí fica pensando no jovem, que está começando e passando exatamente por esse processo. E sempre o outro está melhor do que ele. Esse processo de maturidade, ele é assim, hoje é fácil falar, né? A gente já passou dos 50, já viveu muita coisa e tal, a trancos e barrancos, a gente tem maturidade para olhar para tudo isso com equilíbrio e identificar isso. Mas o que você diria para o jovem que está assistindo? Cara, o cara tem menos de 30 anos, está assistindo a gente, ele está achando que ele vai estalar o dedo e vai fazer o primeiro milhão dele. Então, olha, eu diria o seguinte, é uma coisa que eu penso e penso para as pessoas que trabalham comigo, né? É ideal que você tenha algo que você queira. Para de comparar a sua vida com a do lado, a evolução de um com a sua. Agora, o que eu acho importante é o seguinte, a internet ela tem muito conteúdo bom, que vai dizer com muito mais qualidade do que nós estamos dizendo aqui, com todo respeito, do que eu estou dizendo, né? Mas o que eu estou dizendo, muito mais qualidade e muito mais conteúdo, como o jovem deve evoluir, a que ele deve prestar atenção, mas o jovem, em geral, ele é mais rebelde, né? Ele é um cara que busca um determinado caminho e talvez ele queira um caminho mais simples e fácil. Esse caminho não vai funcionar. Vai ser muito difícil funcionar de uma maneira consistente. Que você inicie algo agora acreditando que a coisa é um pouco mais light ou acreditando num guru da internet, porque tem vários gurus em vários nichos e níveis. Eu acho que o ideal é que você fuja disso. Aquilo ali não é real. Não é real. É algo para te vender. Você pode comprar. Agora, vai ter coisa que você precisa comprar. Por exemplo, eu comprei um curso na internet. Pô, tinha 200. Eu fiquei em dúvida de qual curso. Dei uma pesquisada. Né? Pô, cara, eu vou comprar esse aqui. De qualquer maneira, eu vou evoluir. Pode ser que eu não tenha comprado melhor, mas eu vou evoluir e eu estou comprando algo que eu quero. Estou atento àquilo. Agora, se eu começar a olhar futilidades, que muitas vezes o jovem, e todos nós podemos cair nesse... Sim, com certeza. Mas o jovem, eu acho que é muito importante ele traçar algum plano que ele veja como buscar na internet embasamento para esse plano se realizar. Traçar um plano, fazer um planejamento, isso é essencial para quem quer aprender, né? Eu entendo que sim. Desde o estudo, eu acho essencial o estudo, porque um estudo consistente, um bom estudo no jovem que queira progredir, é fundamental para que ele esteja mais preparado para lidar com qualquer dificuldade. Ele vai ter mais ferramenta para lidar com qualquer dificuldade, né? Agora, esses desenvolvimentos que você tem desenvolvimento de modo de conversar, né, de que você vai ler o linguístico, fundamental, eu acho que é legal. Então eu acho que sim, é fazer um plano e passar por evolução contínua dentro do pode ser dentro da internet, dentro da busca numa universidade, no segundo grau, tem que estar com os pés no chão. Eu acho que ficar vislumbrado por algo não é bom e ele buscar ter essa consciência, será que eu quero empreender? Eu quero ser um bom funcionário onde eu estiver? Eu posso ser um bom CLT? Porque não há nada de errado. Não. Um bom funcionário público, né? Então, essa percepção, se ele conseguir enxergar cedo... Encontrar o seu caminho. Encontrar esse caminho e entender esse caminho, aceitar esse caminho e traçar a vida ao redor disso, né? Aí no futuro você pensa, pô, eu vou empreender alguma coisa, fazer algo paralelo, né, como uma opção, né, que não põe em risco o que eu estou vivendo. Eu acho essencial. O que você está falando aí sobre a pessoa encontrar o seu lugar nesse mundo. No mundo profissional, claro, em cada área da sua vida, vai encontrar o seu lugar. Se é no CLT, ok. Se é no funcionalismo público, ok. Se é no empreendedorismo, ok. Perfeito. Isso quanto antes a pessoa ela entender o seu lugar na vida profissional é essencial, né? Eu entendo que é essencial ela entender o seu lugar. Sem pressa, quando você está no segundo grau, o que eu vou fazer? Eu já vi, naturalmente, pessoas, né, mudarem de faculdade. Sim. Né? Perfeito, faz parte do jogo, né? Meu filho mesmo fez isso em algum momento e eu vejo pessoas que fizeram isso e que são bons profissionais, fizeram a escolha porque perceberam algo, né? Agora, eu acho que tem que ter um grau de objetividade também, né? Se a pessoa está, de fato, numa engenharia, mas está vendo que aquilo ali é nada a ver, mas gostaria de ir para outra área, né? Área de humanas, né? Ou biológicas, enfim, eu acho que ele tem que partir e formar a vida ao redor disso. Me parece ser uma boa estratégia. Você acha que esse nível de consciência nos jovens hoje, como é que está isso?
Vou clarear um pouco mais. Você acha que o jovem, quando ele está ali terminando o colégio dele, ele consegue olhar para frente, pensar na profissão e olhar nessa parte assim, aonde ele vai se encaixar mais, ou ele olha a parte financeira, como é que é isso? A parte financeira vislumbra mesmo, né? Vislumbra, mas e eu nem acho que é errado, né? Ele tem que realmente pensar no futuro e tal, mas o que eu acho que não pode ser o único norte, né? A única variável que ele vai considerar. Eu acho que é importante você ter, entendo que é importante você ter uma pesquisa das coisas que são relevantes relacionadas a essa profissão. Legal, legal. E também, cara, uma outra coisa que a gente já sabe, né? A questão não é você casar com a mulher certa, é fazer a mulher que você casou ser a mulher certa. Então, se você escolheu um dado momento, escolheu a profissão, para de olhar para trás, faz aquilo com paixão, com afinco, porque toda paixão, o trabalho, toda a profissão ela é valorosa. Então, a grande questão é você não se permitir ir se frustrando com o que você escolheu. Né? E você falando, porra, eu não gosto disso aqui. Quantas pessoas eu já conheci falando, eu não gosto do que eu faço. E aí é uma decisão que você já tomou em relação ao que você faz, que é muito pesado. Porque você vai ficar ali... remoendo. E você vai ficar remoendo. Então, eu acho que tem que ficar um espaço para você se apaixonar pelo que você faz. Você tem que encontrar esse espaço. E não vai ser quando jovem. Isso vai ser ao longo do caminho, se admitir e ver a beleza daquilo. Alguém pode falar, poxa, contabilidade é uma coisa cheia de números. Eu acho legal, eu tenho visto hoje, você vai fazer uma arquitetura, vai fazer um demonstrativo de resultado, a inteligência por trás daquilo, dependendo da complexidade da empresa, é um negócio delicado. Você vai para matemática, qualquer área, você tem espaço para se apaixonar. Você tem que dar essa oportunidade a si mesmo. Cara, muito legal isso que você falou aí, sabe? De se dar a oportunidade, porque às vezes a pessoa corre o risco de ficar na reclamação, na lamúria, naquela lama da lamúria ali, e ela vai se perder naquilo ali, e o amor, e não dá espaço para a paixão, para o amor crescer e aparecer ali, né? Que é isso que você está falando, né? Você falou assim, você tem que se dar espaço para dar oportunidade para isso acontecer na sua vida, para se apaixonar. Isso é muito importante, porque às vezes as pessoas pensam assim, eu estou nessa profissão, mas eu não gosto disso. A gente escuta muito isso. Cara, mas será que ela está se dando oportunidade, que é o que você está falando? Como alguém vai progredir em algo que ela deliberadamente verbaliza que não gosta? Já era. Ela não vai se dedicar ao extremo, ela não vai tentar progredir, conhecer mais, se apresentar mais para o jogo. Se ela é empresário, já dificulta bastante. Mas se ela é um CLT, ela vai se apresentar para o cara olhar e falar, porra, eu posso confiar nessa pessoa. Esse cara aí manja, esse cara gosta do que faz. Então isso para mim é essencial, em qualquer área, né? Ela não vai se dar oportunidade, né? Não vai. Não vai se dar oportunidade, vai ficar fechada, já era. Ali ela vai ficar deprimida, negativa e vai só embora pro buraco ali, já foi tudo... E essa paixão, essa chama, hoje, por exemplo, a gente faz automação industrial, trabalha com a indústria, né, Renato? E a Meta já exportou hoje mais de 25 países, a gente vai para muitos países aí, sempre está atendendo algum local, um projeto fora. E o que eu vejo quando chega ou um técnico, ou um engenheiro, alguém novo na empresa, que é jovem normalmente, é fundamental ver o comportamento, a paixão, a vontade de fazer acontecer, de buscar informação, de não se conformar com as coisas muito simples. Não é ser um cara chato, mas é ser um cara que busca essa evolução. Quando você olha essa chama, você fala, pô, eu vou confiar esse cara mais. E confiar esse cara mais, pode ter certeza uma coisa, significa dinheiro no bolso. Sim. Não é no primeiro momento, pode não ser no estalo. Faz parte do processo. Faz parte do processo. Você vai falar, pô, eu vou dar mais desafio para esse cara. Deu mais desafio para esse cara, daqui a pouco ele vai ser o primeiro cara que você vai dar um aumento. Se o cara estiver pensando em sair, você fala, pô, eu não posso perder esse cara. Então, cada um tem a possibilidade e a capacidade de ser essa pessoa. Basta querer. Legal. Está envolvido em engajamento, dedicação, é vida ali. Quando tem vida e comprometimento, muda tudo, né? Muda. Bom, vamos lá. A gente está encaminhando para o final aqui, passa rápido, mas eu sempre falo duas perguntas aqui. Bom, vamos lá. A primeira é,
Se você tivesse a oportunidade de tomar um café agora, parar tudo e tomar um café agora com uma pessoa que esteja aqui com a gente ou que já tenha partido, para pedir um conselho, que pessoa seria e o que você perguntaria? É Jesus, né? Não dá para ser outro, não tem. Por que digo até Jesus, né? Jesus era o nosso Salvador. Não adianta eu falar com qualquer intelectual, um Einstein, eu não saberia nem o que perguntar, não ia entender a resposta, né? Então, eu acho que seriam questões simples, mas eu penso muito no que vem depois dessa vida, né? Na vida que nos aguarda. Você perguntaria isso para ele? Perguntaria sobre isso para ele, né? E o que você acha que ele ia responder? Ele ia falar para eu continuar trabalhando, né? Eu acho que ele ia sugerir algumas melhoras. Ele não ia falar siga o mesmo caminho, não. Ele falou, Eduardo, melhora. Se ele me apontasse alguns lugares de melhor, eu já ia ficar feliz demais. Apesar de alguns lugares eu já saber que eu preciso melhorar, né? Mas seria ele perguntar sobre isso. E perguntar, talvez, Renato, sobre meu filho, que se foi. O Rafa, meu filho mais velho, né, que era médico, ele se foi. Eu perguntaria para ele como é que ele está. Porque é a coisa que eu mais quero, penso, é encontrar ele depois que eu me for, né? Eu não sei se vai ser possível, mas eu tenho quase certeza que aí eu queria pedir essa bênção e que ele esteja bem cuidado lá. Apesar de eu não ter dúvida que ele está, é uma crença, uma decisão minha acreditar que ele está bem cuidado. Então, o Rafa está bem, está em paz. E por último, o que o Eduardo hoje, está com quantos anos? 50 aí? 55, né? 5? Então a gente é da mesma idade. 771 também? 71. Então, a gente está com 55. O que o Eduardo diria hoje, com a mentalidade que ele tem, com tudo que ele tem hoje abarcado dentro dele, o que ele diria para o Eduardo de 25, Eduardo que já teve 25 anos de idade? Se você encontrasse com o Eduardo hoje, 25 anos de idade, se você pudesse falar alguma coisa para ele, o que você falaria? Acho que é muita coisa, cara. Nenhuma relacionado a profissão, nada relacionado a empreender, nada relacionado a nada disso, dinheiro. Não. Mas eu ia sugerir que acalmasse o coração, fosse menos tenso, fosse mais amoroso, mais presente, mais amoroso com a mulher, com os filhos. Eu acho que eu pequei um pouco nisso e a gente está sempre aqui para melhorar, né, Renato? Então eu entendo que cada um tem essas dificuldades, limitações e características emocionais que herdou ou trouxe desde criança, né? E isso seria algo para mim muito, muito valoroso se eu conseguisse atingir isso. Tá bom. Beleza? Assim a gente termina mais um Por Dentro da Forja com o Eduardo hoje aqui, da Meta Automação Industrial. Uma alegria ter você aqui. Deixa um último recado aí para quem está assistindo a gente. Pessoal, é um prazer ter estado aqui com vocês. E o recado que fica, eu acho que é um complemento disso que a gente falou. De que, vamos buscar a evolução contínua, profissional, é muito importante. Mas não esqueça da sua vida pessoal. Sua vida pessoal é importante demais e eu diria que ela é a prioridade. E por ser a prioridade, você tem que trabalhar muito para poder ter recurso para dar essa atenção e o sustento a essa família que você vai ter um dia se você não tem, né? E essa mensagem é para o jovem, de fato, porque a juventude nossa precisa, né? Eu acho que ela se sente, às vezes, um pouco desiludida, seja com o país e com tudo que ela vê, né? Com esse peso. Mas tem saída, viu? Força, coragem, tem saída. Maravilha, é um caminho de evolução que a gente vive aqui. Show de bola.